Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Estamos na nova temporada do Fora da Caixa, que arrancou na passada terça-feira com José Maria Veiga. Hoje é a vez de Francisco Tavares, é engenheiro estatístico, tem formação também em gestão de políticas macroeconómicas, foi deputado na década de 1990, foi presidente do Instituto Nacional de Estatística de 2008 a 2016, foi também presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago de 2008 a 2012, também foi presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, atualmente é presidente da Verde FAM. Francisco Tavares, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco também neste exercício de cidadania para a análise e o comentário dos temas e assuntos que marcam a atualidade no país e além fronteira. Nós temos alinhavados para hoje três temas, três assuntos. O Parlamento volta a debater hoje, uma vez mais, a conectividade entre as ilhas. A iniciativa é do PAICV. No balanço das jornadas parlamentares, os três partidos com assento parlamentar tiveram a oportunidade de apresentar os argumentos que irão esgrimir durante o debate de hoje. A oposição critica aquilo que considera ser o retrocesso em matéria de transportes marítimos e aéreos entre as ilhas. O MPD e o Governo respondem que a situação hoje é muito melhor do que aquela que encontraram em 2016. Bom dia, Francisco Tavares. Vai ser essa, no fundo, atuada hoje no debate no Parlamento? Muito bom dia, Carlos Santos. Aproveito para saudar todos os radiovintes de Santo Antão a Brava e aqueles que também estão na diáspora, não é? Que seguramente também acompanham. Com certeza acompanham sempre através da internet. Aqueles que estão na diáspora, sim. O tema conectividade é um tema importante, vai ser debatido, porque a conectividade representa prosperidade. Portanto, resolver os problemas de conectividade em Cabo Verde acaba por remover um dos maiores obstáculos à prosperidade em Cabo Verde. Portanto, a conectividade representa a unificação do mercado das ilhas, representa oportunidades de negócios para os agricultores, para os industriais, e representa o maior acesso à educação, à saúde. Conectividade representa o futuro do turismo interno, representa a competitividade do turismo cabo-verdiano. Portanto, unificar o mercado interno e resolver o problema da conectividade, como disse, remove um dos principais obstáculos à prosperidade em Cabo Verde. Sem conectividade, não há valorização das economias das ilhas, não há aceleração do crescimento econômico, não há solução, não há redução das simetrias regionais, portanto não há progresso. Efetivamente, este debate deve, do meu ponto de vista, ser esclarecedor, mas também ser um debate positivo. Positivo para apresentar soluções e novas soluções, porque efetivamente nós devemos conhecer que há progressos. Portanto, há uma agenda e há progressos, mas há desafios. Há uma agenda, o PEDS, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, estabelece as políticas públicas para a área dos transportes. E, neste concreto, há que implementar a política. O orçamento do Estado deste ano também prioriza, a primeira prioridade do orçamento do Estado é a conectividade. Há progresso, nós já temos o Serviço Público de Transportes Marítimos interilhas, já temos concessão, já há uma política tarifária em Cabo Verde e veja-se que as coisas tendem a estabilizar do ponto de vista da política tarifária, portanto, aproximando, nomeadamente a questão tarifária, das exigências do mercado. Mas há desafios. Quais são os desafios, já agora, no seu ponto de vista? Há três desafios maiores. É o desafio de aumentar a capacidade de oferta, há o desafio de melhorar a frequência, a regularidade e o conforto. E o conforto nos transportes marítimos em concreto e nos transportes aéreos. Portanto, nós temos que reconhecer também que nos transportes aéreos internos, domésticos, há que fazer muito, há que acelerar o passo.
para se melhorar consideravelmente a oferta, para se mexer também na questão dos preços e, sobretudo, também para se melhorar, para contribuir para a conectividade. Mas, portanto, em matéria dos transportes aéreos, não sei, terá lido com certeza uma reportagem do Expresso das Ilhas que ouviu as agências de viagens. Ainda há essa reclamação, essa crítica em como não tem como, digamos, vender, digamos, bilhetes para viagens internas porque não há previsibilidade, não há voos disponíveis. É isso que eu estou a dizer, portanto. E há que criar o Serviço Público de Transportes Aéreos. Está previsto no Plano de Desenvolvimento Sustentável. O Governo não pode perder muito tempo com a criação do Serviço Público de Transportes Aéreos Interilhas para garantir previsibilidade. E com isto deve-se criar as condições para que haja aumento da oferta. Portanto, a oferta é largamente insuficiente, temos que reconhecer. E haja também alguma mexida nos preços. Portanto, se tivermos um Serviço Público de Transportes Aéreos Interilhas, tanto há previsibilidade, há garantias, mas também, e com isto, as pessoas viajam de avião porque sabem que quando marcam a viagem, realizam efetivamente a viagem à hora marcada e quando viajam, portanto, isto também aumenta. Ora, nós falamos do turismo interno, falamos da mobilidade interna, portanto, quando os preços forem, se tivermos preços adequados, se tivermos oferta adequada, portanto, aqui é que a política pública tem que atuar. Portanto, o Governo tem que fazer a sua parte juntamente com os operadores, tem que gerir da melhor forma a concessão tem que ser gerida, tem que ser reforçada a gestão da concessão, por forma que haja efetivamente aumento da oferta. A oferta é largamente insuficiente. Aumento da oferta para que haja regularidade, frequência e alguma mexida nos preços e ganhamos em termos de previsibilidade, em termos de confiança nos transportes aéreos interilhas. Mas acha que este aumento de frequência, essa previsibilidade, esse aumento de oferta, passa pela concessionária ter neste momento mais aviões disponíveis? Também na reportagem, um dos responsáveis de Best Fly, ou da ICV, põe o problema de iluminação de alguns aeroportos. Nem todos têm iluminação, portanto consegue-se fazer voos a partir das 6 da manhã até às 5 da tarde. O que é preciso fazer para se aumentar de facto esse número de voos e de ofertas e de previsibilidade? É preciso o diálogo, uma boa coordenação entre os diversos atores, entre a operadora aérea e a agência de aviação civil, portanto a reguladora, e o Governo. Portanto, e o Governo tem um contrato de concessão com a Vinci, não é? Portanto, agora temos uma nova empresa a gerir os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde. Este é um dos grandes ganhos da área dos transportes aéreos. Portanto, Cabo Verde vai ganhar com esta concessão, se for muito bem gerida. Vão ser realizados investimentos em todos os aeroportos e aeródromos do país. Portanto, é combinar esta perspectiva. Isto não é apenas perspectiva, portanto, isto está concessionário, isto está contratualizado. A realização de um conjunto de investimentos que são obrigatórios e outros investimentos que vão sendo realizados conforme a realização do mercado. É combinar isto com a expansão da oferta, com a expansão da oferta. Portanto, com a expansão da oferta. Seguramente que, como está, não pode ficar. Como está, não pode ficar. Estou aqui a falar do que eu sei dos operadores económicos, da angústia que muita gente passa, ficando horas e horas nos aeroportos e mesmo às vezes ter que adiar por várias vezes a realização de uma viagem. Portanto, como está, não pode ficar. E se existe procura de transportes aéreos, há que haver oferta. Portanto, a concessionária deve aumentar a oferta de transportes aéreos interilhas e garantir maior regularidade, maior frequência, e com isto mais gente viaja e tem uma outra garantia, vai ter uma outra garantia, que é o serviço público que o Governo vai criar. O serviço público, portanto, não
concede, inclusive, deverá conceder tarifa social àqueles que menos podem, e assim incentiva a viagem não apenas de todas as classes, quanto o serviço público permite também indemnizações compensatórias. Portanto, tudo isto contribuirá para... Portanto, há uma forte parceria a realizar-se. Esse serviço público fecha as portas à concorrência neste setor, nos transportes aéreos interilhas? O serviço público, quando criado, portanto, dá-se concessão a alguém, não é? Dá-se concessão a alguém. Mas fecha o mercado, a concorrência, e pode haver... Se houver espaço no mercado para mais operadores, seguramente que... Eu lembro-me do ministro Carlos Santos já dizer que houve fez-se um estudo que não recomenda muito, digamos, a concorrência, uma segunda companhia a atuar internamente. Bom, eu não conheço o estudo, mas se há estudo que diz que não há lugar para uma segunda companhia, a companhia que está tem que garantir oferta à altura da procura, à altura das necessidades da economia e da sociedade cabo-verdiana. Em relação aos transportes marítimos, andou bem o governo, digamos, nessa solução que encontrou, ou devia, pelo menos também isto foi testado pelo anterior governo, os governos do PAICV, no fundo, de se entregar esse mercado, ou que a solução passasse pela organização dos operadores nacionais? Acha que também essa solução tem respondido às necessidades e às expectativas dos cabo-verdianos? Na área dos transportes marítimos, eu considero que se tomou a melhor opção, né? A opção de, primeiramente, criar o serviço público. Porque a criação do serviço público significa que o Estado assume garantir o transporte marítimo interilhas no país, criar as condições para, e claro que vai-se melhorando. Portanto, criou-se o serviço público, o serviço deu-se em concessão a uma empresa. É uma empresa de direito cabo-verdiano, não é? Portanto, a Cabo Verde Interilhas, onde estão também operadores nacionais, mas o mercado não está a fechar, portanto, está aberto e há outras companhias a operar, não é? Portanto, agora, há progressos consideráveis. Designadamente, hoje temos um regime tarifário. Temos uma política tarifária para os transportes interilhas que procura, portanto, garantir também condições de transportes de redução, inclusive redução para estudantes, para idosos, para desportistas, entre outros, ou seja, tarifa social, quanto, por causa do serviço público, há indemnização compensatória. Portanto, e com isto, eu considero que há um progresso importante. Mas as críticas mantêm-se. Não há barcos suficientes, há constantes avarias, enfim, viagens que são desmarcadas assim acima da hora. São algumas críticas que os cabo-verdianos continuam a fazer a esse serviço. O governo deve implementar a sua política pública. A política para esta área fala em oferta adequada, fala em regularidade, fala em previsibilidade. Portanto, o governo deve executar a sua política gerindo cada vez melhor a concessão. Ou seja, nesta área também é necessário aumentar a capacidade de oferta. Portanto, aqui o governo não pode eximir-se das suas responsabilidades. Portanto, o governo tem que reforçar também aqui a regulação, não é? Exato. Tem que reforçar a regulação, tem que reforçar a gestão da concessão, ou seja, tem que executar a sua política. Porque a política pública, que está definida até 2026 nesta área, é muito clara, o governo tem que executar a sua política. Aqui há que aumentar a oferta, há que garantir maior frequência, maior regularidade e conforto. Porque garantindo transportes aéreos internos adequados, com serviço público, e transportes marítimos adequados, com serviço público, portanto, isto dá previsibilidade, facilita o fluxo interilhas. Isto aumenta a competitividade do turismo, faz nascer o turismo interno e, sobretudo, unifica o mercado de Cabo Verde e democratiza o acesso aos bens sociais, à educação, à saúde
e sobretudo à formação superior. Portanto, é um debate que vamos hoje acompanhar no Parlamento, a interpelação em relação à questão de conectividade através dos transportes marítimo e aéreo no Parlamento. Um outro ponto também constante da ordem do dia desta sessão parlamentar, a primeira deste mês de fevereiro, é a apreciação do relatório da Comissão Eventual de Reforma do Parlamento cabo-verdiano. Nós ouvimos aqui há dias o líder parlamentar do MPD e que também preside essa Comissão de Reforma a dizer que, para já, não é desta que a questão dos salários dos titulares de cargos políticos vai ser discutida, vai ser apreciada. Portanto, este aspecto fica de fora do mandato dessa Comissão Eventual de Reforma do Estado. Ficou surpreendido pelo facto de a Comissão ter deixado este dossiê de fora? Algum melindro em pegar nisto depois daquilo que aconteceu, salvo erro, em 2014 com o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos? Bem, convém dizer que o que nós queremos em Cabo Verde é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável requer sistemas e instituições fortes. Não podemos ter sistemas e instituições fortes se é uma classe política forte. Nós precisamos em Cabo Verde de lideranças esclarecidas, de lideranças fortes e de lideranças políticas fortes, capazes de liderar mudanças, de impulsionar o progresso, de gerir em contextos difíceis, não é? Capaz de impulsionar o planeamento, impulsionar a mobilização de recursos. Nós precisamos de lideranças fortes. E para isso, nós precisamos de uma classe política forte. Uma classe política forte. Portanto, por mim, não temos isso neste momento. A reforma do Parlamento deve continuar, sobretudo para que possamos para contribuir para que tenhamos uma classe política cada vez mais capaz de liderar as grandes reformas, mais capaz de assumir e liderar agentes de desenvolvimento, mais capaz de promover diálogo político de alto nível, de mobilizar todos os atores nacionais e internacionais, de ter uma classe política capaz de fazer uma boa governação económica, capaz de fazer uma boa gestão das finanças públicas a nível local e central, uma boa gestão dos recursos públicos, dizia, capaz de atender as necessidades e prioridades das populações, capaz de investir para as atuais e as próximas gerações, capaz de promover o presente e o futuro dos jovens, mas também capaz de defender a legalidade, a regularidade, a boa gestão financeira dos recursos públicos. Uma classe política capaz. E do seu ponto de vista, isto passa por melhorar o estatuto remuneratório dessa classe política? Passa principalmente, eu começo por reforçar o Parlamento cabo-verdiano, que é o centro do poder. Eu defendo que se deve dignificar, valorizar e responsabilizar a classe política. E a reforma do Parlamento deve continuar. É preciso continuar a descentralização para reforçar o poder local. Eu, quando falo de a reforma do Parlamento deve continuar, o Parlamento cabo-verdiano deve assumir-se o seu papel de centro do poder político cabo-verdiano, deve dar novo espaço. Do meu ponto de vista, deve inclusive criar no seu seio um centro de estudos políticos para garantir, para realizar estudos sobre as nossas boas práticas, mas também sobre as más tendências, por forma a se corrigir as más tendências na classe política e na política em Cabo Verde, para se valorizar as boas práticas e divulgar as boas práticas, mas também para garantir formação. Portanto, um deputado que chega ao Parlamento deve ter formação, tal como deve ter formação. Deve-se oferecer formação para os autarcas, para toda a classe política. Portanto, nós não temos o Parlamento, com o percurso que tem, deve criar um centro de, como disse, de estudos políticos. Mas Cabo Verde tem uma escola de governação. Escola de governação, mas que não trata realmente a questão da formação da parte da ciência política, não é? Portanto, o Parlamento deve assumir isto. O Parlamento deve assumir isto. Francisco, mas eu queria ouvi-lo em relação a esta questão dos salários, do estatuto remuneratório. Eu vou então lá chegar. Sim. Parece-me que há algum receio em trazer este tema à colação. É necessário dignificar, valorizar e responsabilizar cada vez mais. Ou seja,
o leitor cabo-verdiano deve cuidar disto e confiar na classe política, como eu disse, de respeitar, dignificar, valorizar, agora responsabilizá-lo cada vez mais. E responsabiliza também nos momentos do voto, bem como durante a legislatura, portanto, pelas diversas formas de controle. Portanto, e aí então vem a questão do estatuto remuneratório. Eu era deputado, vice-líder da bancada, quando, com o Zé Tomás Veiga, o Mário Silva e Agostinho Lopes, em 1996, elaborámos a proposta do estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos. Isto entrou em vigor em 1997, portanto, há cerca de 28 anos atrás. Nesse período, o PIB de Cabo Verde, a riqueza de Cabo Verde, multiplicou-se por 5,8, quase por 6. Nesse período, o PIB per capita de Cabo Verde quase multiplicou-se por 5. Portanto, nesse período, nós temos uma inflação acumulada de 85%, não é? Portanto, é uma vergonha, é uma verdadeira vergonha, hoje, a gente sentir vergonha de reivindicar um novo estatuto remuneratório. É uma vergonha o estatuto remuneratório que os políticos têm neste momento em Cabo Verde. Ele não dignifica, não é o essencial, mas ele não dignifica. Quer dizer, basta você comparar os salários de um membro do governo com os salários de um diretor nacional que tem um contrato de gestão. Portanto, basta comparar isto. Mas acha que os cabo-verdianos aceitam neste momento uma atualização do salário dos políticos? Não, eu acho que a qualquer momento os cabo-verdianos devem atender a atualização dos salários dos políticos. Porque não são os políticos que mais custam em Cabo Verde. Como eu disse, é preciso dignificar, valorizar, mas responsabilizar. Quem não serve é penalizar no voto. Mas não se pode estar a atribuir um salário de 170 contos por exemplo, a um ministro. 170 contos a um ministro. Este é um salário que vem de há 28 anos atrás. Portanto, com uma correção monetária derivada de uma inflação acumulada de cerca de 85%, quanto é que isto vale hoje? Isto vale hoje cerca de 91 contos. Mas lembra-se que quando se tentou a mexer nisso, em 2013, 2014, o povo saiu às ruas, houve aquela manifestação que foi liderada pelo MAC 114 e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, teve que vetar, digamos, esse diploma, devolvendo ao Parlamento, que até este momento não reapareceu. Deixa-me só dizer o seguinte. Em Cabo Verde, os rendimentos salariais são relativamente baixos, não é? Portanto, os salários são relativamente baixos e todo mundo está a reivindicar a melhoria dos rendimentos salariais, não é? Sobretudo na sequência da inflação que tivemos em 2022, tanto da alta do custo de vida e com razão. Todos nós sentimos isso. Agora, de 1997 até hoje, quantas vezes foram atualizar os salários dos funcionários públicos, os salários nas empresas cabo-verdianas? Quantas vezes? A classe política também vai ao mercado. Os políticos também vão ao mercado. Compram no mercado cabo-verdiano como todos os outros. Têm custos de transporte e todos os outros custos como todos os outros. Portanto, não se pode como eu disse, nós temos. O problema é que há alguns subsídios que são depois incorporados. Portanto, há o salário de base, depois o político tem digamos, subsídio para a renda de casa, depois tem comunicações, depois tem transportes. Portanto, tudo isso acaba por contribuir para o rendimento. Político, não é? Ou seja, os ministros, sim, os membros do governo, declaro os presidentes das câmaras municipais e das câmaras municipais e, claro, também a nível da Presidência da República. Mas não é isto que faz a diferença. Isto cobre em parte custos, ou seja, o salário, o estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos não dignifica a classe política e por azar estão atrelados os salários de um conjunto de titulares de cargos públicos, não é? E apanham pela tabela. Portanto, esse estatuto remuneratório não dignifica. Eu defendo isso com independentemente do que os outros pensarem. Esta é a minha posição. Eu disse neste período, o PIB de Cabo Verde passou de 46 milhões de contos para 267 milhões de contos. Multiplicou-se quase por 6. O PIB per capita
multiplicou-se quase por 5. Portanto, nesse período, nós tivemos uma inflação acumulada de 85%. Portanto, não podemos estar a tapar o sol com a peneira, a fingir que uns veem o seu poder de compra ser erodído pela inflação e outros não. Portanto, este é um debate que o país terá que fazer. Este é um debate que o país terá que fazer e, como eu disse, portanto, vamos ver o essencial. Nós, para o desenvolvimento sustentável, precisamos de lideranças fortes, de sistema e instituições fortes. Não há sistema e instituições fortes se você não tiver uma classe política forte. Este deve ser o desafio que nós devemos enfrentar para vencer. Agora, para isto, como disse, dignificar, nomeadamente por via também do salário, valorizar, em vez de estar, portanto, a deitar abaixo, valorizar e responsabilizar. Muito bem, vamos terminar, temos pouco tempo, 3 minutos para um comentário necessariamente breve. O Governo e os parceiros sociais assinaram esta semana o novo acordo de concertação estratégica. O que é que, do seu ponto de vista, esse documento traz de novo? Qual é que é o diferencial em relação ao primeiro que foi assinado? E pergunto-lhe já agora se este acordo responde aos desafios do país em matéria de competitividade e diversificação da economia cabo-verdiana. O novo acordo é uma boa prática, é um ato de partilha, de convergência sobre aspectos essenciais do presente e do futuro de Cabo Verde. Portanto, é um ato de transparência, de previsibilidade, que em si contribui para a confiança que os investidores precisam, a confiança que as famílias precisam ter para viver em paz e para trabalhar e investir no desenvolvimento do seu país. Portanto, este é um acordo de grande alcance, está alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, por isso responde aos grandes desafios. Até porque é um acordo que entra em muito detalhe, no detalhe de políticas públicas, não é? De políticas públicas. Mas queria ainda dizer que o desenvolvimento sustentável pressupõe uma outra coisa, não apenas instituições fortes, pressupõe também compromissos de longo prazo. Quem não tiver estabilidade e não primar por compromisso de longo prazo pode esquecer-se do desenvolvimento sustentável. E este acordo promove-se este acordo inclusive inclui acordo de princípios como a estabilidade política, a estabilidade institucional, a estabilidade social, a estabilidade económica. Portanto, estes são princípios basilares deste acordo. O princípio do aumento salarial tendo em conta a produtividade, portanto, e o princípio de que se deve defender o interesse de todos. Portanto, este acordo assim confere, como eu disse, previsibilidade, confere transparência, confere confiança, melhora a credibilidade interna e externa de Cabo Verde, contribui para a credibilidade externa de Cabo Verde, ou seja, reforça grandes ativos que nós temos em Cabo Verde. E com este acordo, efetivamente, eu quero dizer que Cabo Verde vive... Só para terminar mesmo. Cabo Verde vive neste momento um bom momento. Ao nível da concertação social. Um bom momento em vários domínios, né? Um bom momento de elevada parte dos parceiros, um momento de aumento de confiança das famílias, dos operadores económicos, um momento de crescimento económico, que é também um momento para se fazer reformas. Bom, e não temos tempo para falar das reformas, fica para a próxima semana. Francisco Carvalho. Reformas. Muito bem, muito obrigado então por ter vindo aqui Fora da Caixa, primeira edição com Francisco Tavares, é o início também desta nova temporada, deste espaço de análise e comentários no Bom Dia Cabo Verde.